Olá pessoal, nesta aula vamos examinar a questão da decadência e da prescrição no âmbito previdenciário, especialmente em relação aos benefícios. Inicialmente, devemos entender o que são a decadência e a prescrição. Embora diferentes, os conceitos de prescrição e decadência são facilmente confundidos. Bom, são ambas situações temporais que representam a perda de direitos pelo não uso por seu titular. Durante um lapso de tempo definido em lei, a decadência se refere à perda efetiva de um direito, pelo seu não exercício no prazo estipulado. Esse direito tem natureza potestativa, ou seja, não admite contestações. A prescrição, por sua vez, é a perda de pretensão da reparação do direito violado, por inércia do titular do direito no prazo legal. Assim, a prescrição atinge a pretensão e não o direito de ação em si, que sempre existirá, mesmo depois de decorrido o prazo prescricional estabelecido em lei. E o que é pretensão? Bom, pretensão é o poder de exigir de outrem, de maneira coercitiva, o cumprimento de um dever jurídico. Outra diferença reside no fato de que a prescrição tem seu prazo sujeito a interrupções. Ou seja, enquanto o prazo de decadência é contínuo, não se interrompe nem se suspende. Sintetizando, na decadência, a pessoa perde o próprio direito material, por não ter formalizado o pedido de seu direito dentro de um prazo definido. Já na prescrição, o sujeito perde o direito à determinada ação, ou seja, o seu direito de exigir algo por meios legais deixa de existir. Ok, pessoal? Então, esclarecidos esses conceitos, vamos falar da decadência em relação à concessão de benefício previdenciário. O prazo de decadência é de 10 anos em relação à revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício. Ok? Então, existe, portanto, um prazo máximo para que o beneficiário peça administrativa ou judicialmente, a revisão de seu benefício de aposentadoria. O prazo de decadência tem início no dia do primeiro mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto. Bom, surge uma pergunta: e se houver indeferimento? Se o requerimento do benefício for indeferido pela autoridade administrativa, o prazo decadencial será contado do dia em que o interessado tomar conhecimento da decisão definitiva. Para o INSS, o prazo é de 10 anos para anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários, contando-se o prazo da data em que foram praticados, exceto os casos de comprovada má-fé. Vamos agora falar então da prescrição. No âmbito previdenciário, a prescrição verifica-se não em relação ao direito, ao benefício em si, e sim à percepção das prestações não requeridas no tempo adequado. Então, prescreve em 5 anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes na forma do Código Civil. O prazo prescricional é contado a partir da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, ou seja, é contado a partir da data do vencimento de cada parcela mensal. Também prescrevem em 5 anos as ações referentes à prestação por acidente do trabalho, contados do acidente quando dele resultar a morte ou a incapacidade temporária, ou a partir do reconhecimento da incapacidade permanente ou do agravamento das sequelas. Vamos abordar, por último, nesta aula, um aspecto muito importante da prescrição e da decadência em relação
aos menores. A regra geral que está no Código Civil é de que a prescrição e a decadência não ocorrem contra menores, incapazes e ausentes. E antes da reforma, o artigo 79 da Lei 8.213, que determinava que as disposições do artigo 103 da mesma lei, que trata da prescrição e da decadência, não eram aplicáveis ao pensionista menor, incapaz ou ausente. No entanto, com o advento da Lei 13.846, esse comando foi revogado e foi alterada a redação do artigo 74, inciso 1º, da Lei 8.213. Em seu material, você pode conferir a reprodução do artigo. O que é importante notar é que, com a Lei 13.846, foi estabelecido um prazo prescricional explícito de até 180 dias após a morte do segurado, para que os filhos menores de 16 anos requeiram o benefício. Essa determinação vai contra aquilo que é estabelecido pela norma geral civil e pelo regramento constitucional. O que temos aqui é uma questão complexa, para a qual a norma não traz respostas expressas e que ainda não foi suficientemente discutida pelos tribunais para estabelecer um posicionamento claro. Dessa forma, nas situações ocorridas antes da edição da Lei 13.846, vale aquilo previamente estabelecido. Em tais casos, a proteção aos pensionistas menores, incapazes ou ausentes em relação à prescrição permanece válida. Já para situações com fato gerador ocorrido após a Lei 13.846, no entanto, será plenamente aplicável a nova legislação e a questão prescricional, até que os tribunais estabeleçam jurisprudência ou decisão vinculante em contrária. É com essa ressalva que concluímos essa nossa aula, ok, pessoal? Aguardando vocês na próxima. Até lá!